Bem-vindos ao Nossa Voz, esse programa conduzido por mim e pelo professor Tiago Teixeira para iluminar trajetórias intelectuais, aquilombar ainda mais esse nosso espaço de conhecimento, que é a plataforma Feminismos Plurais, buscando aí vozes de todo o Brasil para contar um pouco de como vai se formando, né, essa presença negra, esse pensamento negro também. Hoje a gente vai falar de memória, de patrimônio, de museus, e quem eu trouxe aqui para conversar com a gente é o Heráclito Pereira, que é professor do Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutorando em Educação pela mesma universidade, é mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria e bacharel em Museologia pelo Centro Universitário Barriga Verde. Heráclito, bem-vindo aqui ao Nossa Voz. Oi, Fernanda, muito bom dia a todos que vão nos assistir, né? É um prazer, sempre uma alegria poder conversar contigo e poder contribuir dentro das nossas possibilidades, né? E também das nossas limitações, contribuir, partilhar, né? Fazer essa troca de conhecimentos que se soma na construção dessa ciência boa, daquilo que eu considero, né, uma construção de conhecimento científico, mas de uma ciência boa, uma ciência mais porosa, mais circular, né, mais arejada, e que seja de fato inclusiva e possa reverberar nas ressonâncias dos nossos corpos e espíritos. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria. Alegria toda nossa, honra também de te ter por aqui. Eu queria começar, né, pensando sobre essa tua trajetória, e a gente falar um pouco da memória, como é que esse conceito vai se formando, acho que pode falar um pouco de como isso aparece na sua trajetória, porque a memória é um tema que a gente sabe que ele é enraizado em vários conflitos políticos, né? Então, de que forma é importante para a nossa comunidade negra preservar a nossa memória, reconhecer o nosso patrimônio, como é que foi formando também essa percepção de que isso era tão importante para a tua trajetória e da nossa sociedade? Bem, Fernando, eu acho que é um exercício daquilo que a gente fala no campo da memória, que é pensar o lembramento, mas também pensar as diversas formas de esquecimento também da memória, né? Então, a partir do momento em que você começa a pensar nos seus pares, nas suas comunidades, no teu grupo, historicamente silenciado, de uma memória que, quando lembrada não nos espaços de memória ou nos espaços institucionalizados como espaços de memória, como uma memória negativada ou como uma memória que não existe ou não há interesse, aí você faz esse processo daquilo que os mestres griots, as mestras griots, né, falam que é o processo do lembramento, né? Se a gente, o que a, o que a trajetória, a caminhada griot nos ensina, né? O que essa oralitura, essa oralidade griot nos ensina? Que nós, quando os nossos ancestrais vêm, né, num processo de diáspora forçada para essa terra Brasílias, né, para essa América escravista, eles passam por um processo de esquecimento da sua própria memória. E para que a gente possa preservar a memória e honrar os ancestrais, a gente precisa fazer o lembramento daquilo que nos foi imposto como um processo de esquecimento. Então, acho que o primeiro passo é fazer esse exercício, né? O conceito de memória ele é muito amplo, porque ela pode ser coletiva, ela pode ser individual, ela pode ser subterrânea, né? Então, é muito amplo, os conceitos são múltiplos, assim como os conhecimentos são múltiplos, né? Os conhecimentos são plurais, né? Como os feminismos são plurais e as memórias, elas são muito diversas, né? Inclusive, há teóricos que vão nos fazer pensar esse exercício mesmo, fazer esse exercício de pensar a memória dos sentidos, né?
como a gente sente essa memória pelo olfato, pelo cheiro, né? Pelo lembramento, pelo exercício do esquecimento. Então, acho que a trajetória ela começa a despertar quando você percebe que nos espaços, sobretudo nos espaços de trabalho, que é o meu espaço, né, de memória, os museus, as instituições culturais, você chega numa exposição e quando, né, encontra, porque é muito parco ainda, né, se a gente pegar a amplitude de instituições museológicas, ainda é muito parca a narrativa que contempla, né, a negritude nesse país. Então, quando muito encontramos uma narrativa negativada, né, ou uh, celebrada, né, pelo viés da folclorização ou pelo viés algoz, que é o mais comum, né, que é celebrada pelo processo é, da escravização mesmo. Então, quando a gente se depara com esse tipo de narrativa negativada ou silenciada ou inexistente, a gente faz esse exercício de memória e tem, né, esse feeling da necessidade de preservar e fazer uma investidura, porque é um filão para a área científica e, ao mesmo tempo, é um compromisso social com a nossa comunidade negra, né, da qual a gente faz parte e quer, de fato, ter um espaço de memória onde nós possamos também sermos coparticipantes, né, desse processo de construção de memória e narrativas de memória. Você estava mencionando, né, esse trabalho nas instituições que você tem feito, muitas vezes nas instituições museológicas, também na universidade, né, essas características dessa produção e dessa presença negra, como a própria oralidade, né, esse apagamento sistêmico, ele é usado como justificativa para que nós continuemos sendo silenciados, apagados. Que estratégias você tem identificado para pressionar, né, para mudanças, e de que forma você acha que é possível a gente modificar, então, esse cenário, que, como você explicava, é histórico, né, é algo que vem de muito tempo na formação do Brasil. Fernanda, eu acho que a gente vem avançando, né? Hoje aquilo, né, que o próprio Silvio de Almeida fala, né? Nosso velho conhecido de leituras e estudos, o professor Silvio de Almeida fala quando ele explica essa reorganização do espaço social, né? E como isso se dá em relação a esse racismo estrutural que assola, né, a humanidade. Ele fala, né, dessa necessidade de nós reconhecermos a diversidade de movimentos negros que se organizam, que se levantam, né, que é um pouco diferente daquele primeiro levante de movimento negro que foi, né, o movimento negro mais voltado, né, outrora num exercício político e organizado e que nos deu base, né? Beatriz Nascimento vem aí nos atravessando, dizendo isso, né, que, né, esse movimento negro ele nos dá base para hoje podermos fazer as nossas articulações e potencializarmos a luta. Mas é importante, né, isso que Silvio nos traz, que é pensarmos os diversos tipos de movimentos que se organizam, né? E esses movimentos estão na periferia, quando ela se organiza para cuidar dos seus, por exemplo, em momentos de pandemia, como que a gente vive, está lá na escola de samba, que luta pela sua cultura, pela sua representatividade, e dentro de uma escola de samba a gente pode ver inúmeras possibilidades de se fazer ciência e se organizar a luta. Está no movimento dos povos tradicionais, né, de matriz africana, e está também na universidade quando ela pode se abrir, né, para esse movimento de, né, abrir as suas portas, empretecer de fato os seus espaços e também trazendo aí nesse arcabouço os nossos povos originários para ajudar a pensar, né, a ciência. O que eu tenho visto muito de estratégia, né? A gente tem procurado, né, desenvolver estratégias
que busquem essa ressignificação dos espaços de memória, como eu falei anteriormente. Sem dúvida alguma, o primeiro passo é as instituições se abrirem à discussão, à compreensão e chamar essa comunidade, né? Até para fazer cumprir o que dizem os documentos que, ao longo da consolidação do campo científico da museologia, nos apontam orientações e possibilidades de reestruturação da área museológica. E uma das diretrizes, ela surge lá em 72, na Mesa de Santiago do Chile, quando se pensa a necessidade, quando se percebe a necessidade de que as comunidades possam, de fato, coparticiparem da gestão museológica das instituições, né, de cunho comunitário, de cunho social, que vão surgindo no bojo da museologia, no seio da museologia, no seio das suas próprias comunidades, que essas comunidades também possam participar, né, do processo de gestão dessas instituições e concomitantemente, possam ser chamadas para discutir o tipo de narrativa que querem ver na expografia, né, que querem ver no campo de pesquisa que aquela instituição, se porventura vir a desenvolver, né, seja contemplado daquela forma e por aquele olhar. Né? Hoje, em Porto Alegre, a gente tem um exercício muito primoroso, né, desse convite à comunidade para que a comunidade ajude a pensar a narrativa e diga o que de fato ela quer ver na expografia sobre a sua etnia, a sua trajetória, que é o exercício do Museu Júlio de Castilhos, né? Um dos museus mais antigos do país e que vem construindo esse trabalho muito significativo e potente, né? Porque potencializa, positiva a presença das comunidades originárias e negras e potencializa uma narrativa positiva, uma narrativa, né? E deita por terra aquela narrativa histórica de representação somente pela folclorização ou pelo processo de escravização. Então, penso que o primeiro exercício e que é fundamental é esse trazer a comunidade para o seu lugar onde deveria sempre ter estado, mas que por muito tempo, né, foi impedida de ali estar representada ou até mesmo de ali estar como público, né, como visitante. E vale enfatizar, né, Heráclito, para o pessoal que não é daqui do Sul, né, é um museu que era muito centrado por muito tempo, né, se comunicava muito como um museu centrado numa história política branca do Rio Grande do Sul, né, e sobretudo aqui da região Sul. E agora a gente consegue identificar outras identidades também sendo valorizadas, né, tiradas desse lugar, então, identidade negra, identidade indígena. Aí eu queria aproveitar também e te perguntar sobre essa identidade, né? Aproveitar que você puxou esse assunto, né? Como é que tem sido também na sua avaliação esse seu trabalho que se mistura com a sua trajetória, né? De griot, de alguém que tem a sua religiosidade também muito importante para a sua formação, né? Como é que tem sido essa construção dessa afirmação de uma identidade afro, sulista, né, num espaço que a gente sabe que é uma região que se comunica muito como branca, europeizada, como é que tem sido esse processo? Fernando, eu gosto muito de falar desse processo, porque é um processo que é de desprendimentos, né? E eu acho que exige sobretudo para nós que estamos num espaço, numa região, né, sulista, onde o discurso das várias autarquias públicas, inclusive, por muitos anos foi o discurso, né, do sul branco, dos olhos azuis, fosforescentes, e no meu caso, talvez seja um pouco mais acentuado esse discurso, porque eu sou um catarinense radicado aqui no Rio Grande do Sul há quase 10 anos, e
quando eu chego, né, é só um parênteses para a gente compreender esse processo de como, né, a identidade que vendem ou que as próprias secretarias de turismo às vezes vendem essa ideia, né? Eu lembro que quando eu era criança a gente abria um catálogo da Santur, que era a Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina, e era a Santa e Branca Catarina, literalmente, porque, né, toda a arte, o design, né, a propaganda era em torno de uma cidade que se vestia de trajes alemães o ano todo e bebia chopp o ano todo, né, porque a capa já vinha com pessoas de pele bastante clara, né, e com olhos claros, e nessa lógica das Oktoberfests, das festividades de cunho eurocêntrico, né. Então, é muito difícil, eu acho que o processo de se reconhecer, primeiramente, né? Esse processo identitário, desculpem, exige um exercício, um ato de coragem, né? Outro é de se reconhecer mesmo. Eu gosto muito da fala de uma das minhas entrevistadas, que faz parte do corpo de entrevistados do meu campo de pesquisa, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, que é a professora Odete Costa. Ela nos conta, né, eu não falei anteriormente, mas um dos movimentos que eu mais acredito nessa potencialização das lutas é o movimento clubista brasileiro, né? O de clubes sociais negros, que foram espaços de memória, de representação, de resistência, né? E muitos seguem aí de portas abertas fazendo e acontecendo, né? Na terça-feira nós lançamos o site oficial dos Clubes Sociais Negros do Brasil e Uruguai, né? Resultado de captação de recurso via Lei Aldir Blanc, né? Um exercício de articulação Sul-Sul que foi proposto por um clube social negro, que é o Clube 24 de Agosto, que acabou de completar 103 anos na terça-feira e nos brindou com o lançamento oficial desse clube, né? Um projeto de parceria entre Unipampa, URGS, o Delar Montevidéu, o IFSU e outras, o próprio clube, que vai ser a base para esse site, né? E onde será também isso já está sendo, né, organizado banco de dados, arquivo do próprio clube, com o seu histórico, com a sua memória, né? A gente precisa preservar também a memória desses espaços, que muito antes do processo de abolição da escravatura, né, já faziam o seu exercício, muitas vezes cumprindo o papel social que o Estado deveria cumprir e não cumpria para com os nossos, né? Literalmente, muitos clubes faziam esse exercício de previdência, né, para com os seus, investindo na educação. E aí, na educação, na formação, na saúde, né, na assistência social. E professor Odete nos conta, por exemplo, que esse exercício é de fato um ato de coragem. Muitas vezes, coragem de poder abrir a janela da sala e enxergar sua própria cor. Né? Ela diz assim: você quer saber como é que eu entrei no movimento negro? As pessoas me perguntam e eu digo desde os 7 anos de idade. Porque quando eu tinha 7 anos é o momento do meu reconhecimento identitário e de cor. Eu tenho coragem de empurrar. A mamãe mandou eu abrir a porta da sala e quando eu empurro, eu enxergo a cor das minhas mãos. Então, esse processo de identidade, pelo ato de coragem de empurrar uma janela e poder ver, né, a cor das mãos. E aí ela continua dizendo: neste momento, quando eu vejo a cor das minhas mãos, eu dou um grito: mãe, eu sou negra! E a partir daí eu entro para o movimento negro, porque eu estou imbuída de um processo de reconhecimento da minha identidade e da minha cor. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Um processo de reconhecer-se. Depois é ir soltando algumas amarras, né? Como, por exemplo, o próprio processo do religare, né? Essa coisa da religiosidade, do religare a Deus, né? E compreender que você é povo de tradição e não de religião, né? Esse processo do religare aqui eu ouço muito, né, no Rio Grande do Sul, de modo geral: você é da religião. Quando dizem você é da religião, é alguém que pertence à tradição, né, litúrgica, né, dos cultos de matriz africana. E ao longo da minha curta trajetória, né, profissional, humana, eu venho aprendendo, né, com os mais velhos que, de fato, nós não somos povo de religião,
nós somos povo de tradição, porque quem é de religião, ele, né, implora para uma planta levantar, quem é de tradição, ele rega a planta, ele tem que ter uma relação com a natureza, né, porque é diferente. O processo de identidade, então, ele passa por esse soltar das amarras, de compreender que você não cabe, o teu corpo e espírito não cabe mais dentro daquela dita doutrina do religare, né? A sua presença, por mais que você tenha uma relação muito significativa com a sua comunidade, você não cabe mais dentro daquele processo de doutrina, daquele processo que dizem e pregam como verdade, que acreditam como verdade. Claro que eu continuo, né, trazendo um respeito dentro de mim muito grande pelos processos litúrgicos, e são os processos de liturgia que envolvem, sobretudo, a comunidade, né? São processos lindíssimos, né? Existe coisa mais bonita e identitária de um grupo de interior que uma procissão cantada sem ninguém ter feito canto coral, né? E aquelas vozes são afinadas, cada uma a seu modo, e todas as vozes são aproveitadas. Mas você percebe que em um determinado momento, quando você compreende a sua real identidade, você não cabe mais dentro daquele grupo. E você precisa se reportar à sua trajetória que te fizeram esquecer. Então, é novamente aquele exercício de memória do esquecimento que você precisa fazer. A volta em torno da sua árvore e buscar o seu lembramento, né? A memória dos sentidos, do ouvir, do sentir, né? Do cheirar, do compreender, né? Que você não é mais religare, você é povo de tradição. Então, acho que todo esse processo está imbricado, né, com o nosso fazer cotidiano, e os clubes sociais negros nos dão essa régua e compasso, essa circularidade não é nem régua, né? É a circularidade do compasso que gira mesmo. As comunidades tradicionais de terreiro nos dão esse aporte, esse chão, esse massapê, para que a gente possa ter, né, também fortalecido o nosso processo de reconhecimento da própria identidade. Jacto, você estava falando sobre os clubes sociais negros, né? A gente vê aí a paixão sobre esse seu tema de pesquisa, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais, né, sobre quem eventualmente não conheça, né, essa história dos clubes sociais negros e o papel, como você vinha falando, né, o papel desses clubes nessa preservação do patrimônio, né, de constituir também quando a gente sabe que muitas vezes a história do povo negro não esteve, né, contada nos livros de história, ou se esteve contada foi naquela perspectiva que você falava mesmo, né, do sofrimento, de que forma eles vão constituindo também essa nossa memória, essa nossa história e a preservação dos nossos modos de ser aqui no Brasil. Então, Fer, os clubes sociais negros, eles surgem aí como um grito mesmo da comunidade, né, que no momento de desassistência total, precisava, né, se organizar. É um exercício de organização antes de tudo, né? Então, citando novamente a professora Odete Costa, ela diz: aquela negrada se organizava por um viés de herança de quilombos. Aquilo era um quilombo. Nós herdamos dos quilombos esse poder de organização. Né? Então, muitos, como a Sociedade Cultural Floresta Aurora, que está aqui em Porto Alegre, que né, figura como o clube mais antigo do Brasil, de 1872, vai fazer 150 anos no ano que vem, estão numa super organização lá no setor cultural deles, vai ter todo um ano de programações, né? O professor José Rivair, que é nosso colega aí na URGS, né, uma referência no campo de História da África, também está compondo essa comissão, e a gente está organizando, né, a equipe aí do nosso projeto de pesquisa dos clubes negros também está junto, né, para as mesas que vão ocorrer, para pensarmos estratégias, enfim.
sobretudo de como preservar e garantir, né, para as novas gerações esses espaços de resistência, de memória, de sociabilidade, sobretudo, né? E que também tem um aporte muito significativo para o campo da educação das relações étnico-raciais, que é o meu tema atual de pesquisa no doutorado. A futura tese, então, vai abordar esses aspectos, né, da memória, da identidade e também a potência que esses clubes representam para o campo da educação das relações étnico-raciais, porque quando os nossos eram impedidos de frequentar os bancos escolares, esses clubes, muitos, possuem evidências de que foram espaços de formação para os seus, né? Para que as crianças pudessem ter o mínimo de que era saber ler e escrever, né? Então não é raro encontrarmos muitas mulheres que pertenceram a sociedades clubistas que vão dizer: naquela época era muito difícil um negro se formar, mas quando se formava, que era de se admirar, era no magistério. Logo, para ter um viés de poder potencializar a formação dos seus. Então, os clubes surgem, né, como essa organização, né, que a professora Odete chama de uma organização de quilombos, mas surgem também com essa função, né, de garantir não só a sociabilidade, mas também cumprir, muitas vezes, aquilo que o Estado deixava de cumprir. E aí muitos pesquisadores vêm trazendo outros conceitos de clubes negros e de como se organizam e as suas relações, né, que muitas vezes se dava por meio do campo político, era um espaço também de discussão da política local, né? A professora Giane Vargas, que coordena o projeto dos clubes sociais negros junto comigo, ela é a coordenadora geral, eu sou o adjunto. Ela vem, né, muito antes, já pesquisa clubes há 20 anos, né, e nesse exercício de 2 décadas pesquisando, ela vai levantando aportes e subsídios, né, que revelam a potência que esses clubes tinham. E é um campo de pesquisa, né, que não se cristaliza no tempo, é como a memória, não se cristaliza, né? Pelo contrário, se redimensiona, reverbera, desperta novos horizontes, novas linhas para tecer a lealdade, como diria a Dona Mariazinha da Escola Verde que te quero rosa, da ala, né, da escola de samba praiana aqui de Porto Alegre, que dizia sempre que a tradição exige, né, esse compromisso de lealdade. Então você precisa sempre ter uma linha para tecer essa lealdade. E o campo dos clubes negros desperta tudo isso e muito mais, né? É, o campo dos clubes hoje ele enfrenta ele tem um desafio a enfrentar, que é organizar uma agenda de pesquisa, né? Pessoas como o professor Petrônio Domingues, que também é um entusiasta do campo dos clubes, ele, né, já esteve no nosso grupo de estudos e ele reafirma isso sempre, né? Precisamos organizar uma agenda de pesquisa. Mas o Estado também precisa reconhecer esses espaços como espaços para uma agenda de pesquisa e preservação, né? Porque dentro dos clubes nós não temos só o patrimônio edificado que precisa ser preservado, né? Nós temos o patrimônio vivo que conflui numa multiplicidade de micro-histórias correlacionadas à história dos clubes. São histórias de rainhas que potencializam, né, as mulheres, são histórias de homens e mulheres que tiveram como massapê do ensino aquele espaço, massapê de sociabilidade aquele espaço. Então, são uma multiplicidade de micro-histórias que se projetam para a macro-história, que se relaciona com a história do Brasil e dessas instituições. E também agora já dos afro-latino-americanos, né? Que somos todos, porque a gente já começa a levantar alguns clubes bem no Uruguai, né? Tanto que a professora Fernanda Olivar, por exemplo,
que é uma antropóloga da Universidade da República, em Montevidéu, ela se soma ao grupo com o seu grupo de pesquisas para nos auxiliar nesse processo da identidade afro-latino-americana, né, que se dá também pela sociabilidade dos muitos clubes. Inclusive, hoje, o Clube Uruguai de Melo está completando 98 anos. Né? Um clube na cidade de Melo, aí já na região da fronteira, né, com Jaguarão, onde está a Unipampa, onde está o Clube 24 e onde está a base do nosso projeto, que é interinstitucional e binacional. E aí a gente vai também pegando braços, né, da pesquisa, dessas microhistórias, dessas potencialidades múltiplas que os clubes oferecem, porque eles têm um acervo documental, um acervo fotográfico muito grande, que vão nos dando também uma perspectiva de como se organizava a sociedade política, como se organizava a imprensa na época, né? Os negros não tinham voz na imprensa, então muitos clubes faziam, num exercício muito potente, uma organização de imprensa interna, onde emitiam o seu jornalzinho, os seus boletins, inclusive como estratégia de comunicação com os associados que moravam em área rural. Né? Por exemplo, quando a gente pega Lages, em Santa Catarina, que é resultado da minha dissertação de mestrado, o centro cívico lá, e aí vê bem, né? Centro cívico com o ideal de civilidade, aquela ideia de identidade no ideal de nação, a formação identitária pelo viés de nação, né? E civismo. Então, para você ser considerado uma pessoa aceita na sociedade, você tinha que mostrar civilidade. Então, o clube era um clube de negros que, para provar para a sociedade burguesa da época, né, para a sociedade branca, que os impedia nos seus estatutos de frequentar as sociabilidades da cidade, inclusive algumas ruas do centro, eles colocam, né, centro cívico, com esse ideal de civismo. Mas se você pega a letra do hino, você vai ver que no final da letra, no início e no final, tem a palavra mister aprender. Ou seja, né, era importante que os seus filhos tivessem formação, aprendessem, né? E esse clube, por exemplo, ele se associa numa estratégia política, que eu entendo como uma estratégia muito política, com algumas pessoas que eram pessoas que tinham, como é que a gente pode dizer hoje, né, praticavam ações, né, ou tinham um discurso antirracista, né? Talvez a gente pudesse dizer isso hoje, né? Porque aquela lógica de que o branco ele não vai ser antirracista, né? Ele vai praticar ações antirracistas, né? Porque se ele vem de uma perspectiva de que ele é que pratica o racismo, ele não pode ser racista e antirracista ao mesmo tempo, né? Mas ele pode sim fazer esse exercício da prática de ações antirracistas. Então, digamos que eles tinham essa estratégia muito política, muito peculiar, muito particular, de muitos clubes, né? É muito comum. E eles encontram pessoas que têm algumas práticas antirracistas e que colocam eles dentro da imprensa local. E aí eles criam um jornal próprio. Claro que esse jornal não durou os 103 anos, porque esse clube também ainda está aberto, felizmente, está com ações aí, né, no cotidiano da sociedade, e ele vai fazer 103 anos em setembro. Mas ele, naquele período de difícil acesso à imprensa, ele conseguiu ter, por um curto período de tempo, um jornal próprio, que era impresso pela imprensa que não servia à comunidade negra. Né? Então, esses exercícios, essas potências que a gente vai encontrando no campo de pesquisa e na convivência também com as comunidades, porque não é só pesquisar, né? A gente está lá com as comunidades também sempre retornando, indo e vindo, e mantendo sempre um contato direto com essas pessoas. Heráclito, é maravilhoso te ouvir, poder acompanhar e saber um pouco sobre as tuas pesquisas. Eu convido todo mundo que está nos assistindo agora a acompanhar ainda mais o teu trabalho, essa pesquisa sobre os clubes sociais negros, que a gente possa conhecer a nossa história, no nosso passado, que ainda está acontecendo, né?
de resistência, de uma pedagogia tão generosa, né, que aparece em trajetórias como a tua. E muito obrigada pela entrevista aqui para o Nossa Voz, Heráclito Pereira, professor da Museologia da URGS. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade, né? Sempre tão generosa também. Quando nós te chamamos, é sempre um prazer te receber na URGS, né? Agora, no modo mais remoto, né? Na verdade, a museologia está 100% remota, por não ter nessa exigência de estar presente nos seus laboratórios, a gente conseguiu adaptar todo o ensino por conta do contexto da pandemia, mas sempre muito bem-vinda, virtual ou presencial, né? Você também é uma egressa da Fabico e que deixa uma contribuição sempre muito potente cada vez que retorna, não só para a Fabico, mas cada vez que você se movimenta dentro da sociedade, né? Com a sua escrita, com a sua produção literária, com a sua fala, que também acho que potencializa, né, tantas trajetórias, né, como a minha e de tantos outros que vieram, que estão aqui e que virão, né? Honra os que já passaram e potencializa, prospecta, né? Assim como os museus fazem esse exercício de prospectar memórias, assim, clubes sociais negros fazem esse exercício de prospectar memórias, você com a sua trajetória, a equipe do Feminismo nos Plurais, né? Com as trajetórias, outros entrevistados que vêm aqui com suas trajetórias, todos nós, quando fazemos esse exercício, a gente vai potencializando outros tantos, né? E outras tantas de nós. Eu agradeço novamente a oportunidade, estou sempre à disposição para a gente seguir plantando sementes de liberdade, de resistência, resistência. Fiquei emocionada, ó. Muito obrigada de verdade. E, enfim, convido todo mundo a continuar acompanhando o Nossa Voz, as nossas movimentações também aqui dentro da plataforma Feminismos Plurais. E brigadão, Heráclito, e a todos que acompanharam. Até o próximo.